Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida do Bueno, que conduziu esse período de louvor e adoração, pela Rosane, seu marido Daniel, toda a equipe que esteve ao longo do dia se comunicando, se locomovendo, se trocando WhatsApp para esse nosso tempo, para esse nosso momento. Eu sei que muitas pessoas assistem pelo YouTube, então acabam não participando desse nosso momento aqui no Zoom, mas acabam se alimentando desse conteúdo, dessa ministração, e principalmente os ensinamentos. A live da semana passada iluminou, inspirou, motivou mais de 400 pastores, líderes que estavam buscando algo para ministrar na sua célula, para ministrar na sua igreja, e isso depois multiplica também em outros canais. Muitas pessoas que seguem o nosso canal recebem o vídeo, baixam e postam no canal deles. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa noite, nós vamos começar uma série de devocionais e de períodos de oração, onde nós vamos falar sobre um fenômeno extraordinário. É um negócio incrível que nós vamos falar. Para alguns soa assim meio que polêmico, meio que herético. Para outros isso vai cair tranquilo, como uma luva, já estão familiarizados com o tema. Nós vamos essa noite fazer alguns exercícios de intercessão para ativar anjos. Nós vamos comissionar anjos em áreas e em setores específicos da nossa vida. Como é que funciona isso? Isso tem base bíblica? Qual é o limiar entre a idolatria pagã e o culto idólatra de adoração a anjos? E isso é errado, nós não praticamos isso. E adorar a Deus, entronizar a Deus, invocar e se unir em espírito ao Pai eterno, ao Pai das luzes, ao Senhor dos senhores, pela nossa fé no sacrifício, morte e ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus o Cristo, e fazendo isso em espírito e em verdade. Então é muito simples, você não vai errar, você não vai confundir. Essa noite nós vamos ativar anjos em setores, em áreas, em problemas específicos da nossa vida. Nós vamos dar um comissionamento para os anjos que ele nos deu, que ele comissionou para nos servir, para nos auxiliar, para ajudar aqueles que hão de herdar a salvação, herdar a vida eterna. E quando você dá um comando específico, então você sai da manifestação da fé, da superstição, da possibilidade. Você entra num campo de fé específico. E aí você também passa a ter resultados mais eficientes, mais eficazes, mais específicos. Primeira e Segunda Guerra Mundial, o avião sobrevoava a Europa e soltava 200 mil bombas e acertava 500 alvos e destruía toda a cidade. Aí na Guerra do Golfo nós vimos aviões com tecnologia laser, guiados por satélite, que disparam um míssil e um único míssil acerta um único alvo, com uma margem de erro e um coeficiente de danos colaterais bem pequeno, se comparado ao bombardeio do Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que mudou? Mudou foi a precisão da bomba acertando um alvo específico para destruir o inimigo e não dar efeitos colaterais com civis ao redor. Bom, a oração estratégica, a oração de alto nível, a guerra espiritual bem feita, fundamentada nas Escrituras, ela é exatamente assim. Ela é um golpe cirúrgico de um bisturi, de um médico que alcança um objetivo. Jesus e Yahvé Ropeca. O Senhor é o médico dos médicos, o doutor dos doutores. Então, eu vou te ensinar hoje o básico. O conteúdo que nós temos aqui é muito grande, eu rascunhei hoje, mandei para a Rosane, nem fiz revisão ortográfica, nada. Amanhã eu vou trabalhar um pouco em cima disso. Até os próximos dias, a Rosane vai preparar um daqueles PDF de joia,
que ela sabe fazer, uma unção, uma habilidade, uma capacidade especial que Deus deu para ela. E eu penso assim, ó, entrar hoje com um tema, introduzir o assunto e orar um pouco. Amanhã, 1 hora e meia, cita mais um pouco de texto e ora mais um pouco. Depois amanhã, depois amanhã, depois amanhã. Eu acho que a gente pode fazer uns 10, 15 dias de um foco de intercessão, aonde toda noite, ou toda manhã, ou toda tarde, em algum momento, né, a gente se reúne, produz um vídeo semelhante a esse. E se você não puder estar ao vivo conosco naquele instante, não tem problema, você assiste depois. Se você puder estar ao vivo conosco, perfeito, melhor ainda. Você recebe depois essa apostila, esse material em PDF nos próximos dias. Deposita a sua oferta, sela seu voto, seu foco, seu pedido de oração. Se não puder depositar a oferta também, não é por causa disso que você vai deixar de receber material para ler, estudar e se aprofundar nisso. Mas, dentro da sua maturidade, seu entendimento, você deposita sua oferta, manda o comprovante lá, o Usando já envia a apostila para você. E eu penso em fazer um foco aí, uns 12, 10, 15 dias. Eu não queria, assim, também amarrar um número, porque eu percebi o seguinte, quando você começa a ler as Escrituras com esse entendimento de comissionar anjos, cara, textos bíblicos que eu já havia lido e já havia pregado umas 20 vezes nos últimos 30 anos de igreja, esses textos eles começam a saltar na nossa mente, a saltar na nossa memória, e eles começam a ser chaves, fundamentos bíblicos para novos exercícios de intercessão. Então, você já deve estar cansado de saber, né, que o reino dos céus tem uma chave, e a chave do reino dos céus, Jesus entregou nas mãos de Pedro, nas mãos da igreja, e é uma troca de chaves no mundo espiritual muito interessante, porque Jesus vem, morre na cruz do Calvário, desce ao inferno, arranca das mãos da morte, das mãos do diabo, a chave do inferno, a chave da morte, e Jesus ressuscita aos céus e leva cativo o cativeiro, e a chave do inferno está nas mãos de Jesus. Satanás é real, ele existe, é um derrotado que causa muito problema, muito tormento, muita manipulação. Quando o hálito da boca do Senhor se manifestar, através de uma multidão, uma gigantesca companhia de profetas, ele será definitivamente aniquilado, destruído. Aquilo que já é um potencial na cruz do Calvário, se tornar de fato uma realidade individual e pessoal, não apenas na minha, na sua vida, mas em uma multidão, em uma geração. E a terra será reconstruída, restaurada, renovada, o sistema de valores dos céus implantado, estabelecido entre nós aqui na terra dos viventes. Cara, só que antes de Jesus descer ao inferno para arrancar a chave do Satanás, a chave da morte, talvez você não tenha percebido uma coisa muito importante, é que Jesus deu a Pedro a chave do reino dos céus. Deu a ele a chave para orar, ligando e desligando aqui na terra. E ele diz assim, ó, não guerreia sozinho, não lute sozinho, vá de 2 em 2, de casa em casa, vá no espírito de unidade. Não vá você na sua fé, vá você como corpo de Cristo, vá você como igreja comissionada no espírito de unidade. É funcionar melhor. Por isso que a gente se reúne para orar, nem que seja por um Zoom, países diferentes, cidades diferentes, pessoas de diversos lugares do mundo, mas estamos juntos orando, adorando, invocando a Deus, rendendo o nosso espírito, o espírito dele. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esses homens, por essas mulheres, por esses valentes. Obrigado por aquele que um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 10 anos depois que esse vídeo foi produzido, está assistindo essa mensagem, está unindo o seu espírito ao Espírito do Senhor pela adoração, pela fé, pelo Espírito Santo de Deus, que se move no espírito quebrantado, no coração contrito dele, para receber essa palavra e orar junto conosco, ativando e liberando equipes angelicais em áreas, em setores de necessidade específica da sua vida. Pai, nós nos rendemos a Ti, entronizamos e pedimos que o nosso entendimento se abra para uma palavra revelada. Não apenas uma tradição de homens, não apenas uma superstição que gera falsas expectativas, falsas esperanças,
mas a Nachai, a palavra viva e eficaz, a espada do açougueiro, a faca do açougueiro, a faca do sumo sacerdote que desossava e cortava o cordeiro, o carneiro, a ovelha do sacrifício. Que essa espada de dois gumes, que essa Nachaire, desça agora ao ponto de separar a alma do espírito e nos ligar totalmente a Deus pelo espírito de revelação. O espírito do Senhor seja abundante com cura, com libertação, com profecia, com provisão financeira nas nossas vidas. Todo aquele que se une a esse vídeo e assiste, seja agora visitado por equipes angelicais, por atmosferas de glória, atmosferas celestiais do céu, se manifestando e se revelando entre eles, na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beleza, pessoal? Olha, é muito conteúdo para uma live, mas vocês me controlem no tempo aí, para a gente ter um tempo de oração no final, senão não tem graça. Ativação de anjos ministradores. Como funciona a oração para ativar anjos, castas, equipes, grupos, categorias de anjos específicos em áreas específicas, Ele é mais simples do que você imagina. Mas Deus, ele nunca fala com o profeta na linguagem teologicamente correta. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o seu coração bloqueia e fecha para esse tema, para essa revelação. Deus fala com o profeta na linguagem que o profeta entende, não na linguagem teologicamente correta. Uma vez eu estava no interior de Santa Catarina, pregando na roça, época da luterana carismática, orando em línguas. E aí as pessoas vieram me perguntar, pastor, se eu estiver na patente, o que é patente? Naquela privada da roça, e eu ler o devocional Castelo Forte, e ler a Bíblia, e orar a Deus lá, é pecado? E eu disse, não, pecado não é, porque Deus entende, ouve, se revela em qualquer lugar. Pecado é você dedicar somente essa janela de tempo do seu dia para Deus. Se você não experimenta acordar de manhã, orar, louvar, adorar, mas não que seja errado orar no chuveiro, tomando banho, ou no vaso sanitário. Eu brinquei assim com eles na resposta. Aí ele me conta um sonho. E no sonho Deus fala com ele através de um simbolismo de privada, de um simbolismo patente, de cavar um buraco, que aquela privada lá não servia mais, que tinha que cavar uma nova privada e tampar o buraco, que tinha doença, que tinha todo um simbolismo que Deus fala com aquele homem, com aquela família, através de um sonho de privada, de roça, lá no meio do mato. Fiquei pensando naquele sonho, disse, meu Deus, isso é uma heresia. Isso é uma bobagem, isso é um sonho, isso é uma imaginação da alma. Deus veio e falou com o Espírito. Não. Eu falo com eles na linguagem que eles entendem. Você é da cidade, eles são da roça. Eu falo com eles não na linguagem teologicamente rebuscada, bonita, teologicamente correta, o sistema de crença da apostila de vocês. Deus falou comigo. Eu falo com eles na linguagem que eles entendem. Então, tenha isso em mente na noite de hoje. Uma vez eu estava orando em Curitiba por uma senhora que o filho estava nas drogas, perdido, sumido. Já fazia 2 semanas, ela não sabia se ele estava morto, se ele estava vivo. E quando eu estava orando por ela, Deus me mostrou anjos em forma de cachorro farejador. Cachorro pedigreiro, cachorro caçador. Sabe aqueles cachorros de filme que saem para caçar o pato, que saem para caçar o animal depois que o dono dá o tiro e trazem na boca? É um cachorro daqueles. Dezenas de anjos em forma de cachorro farejador. E a oração seguiu essa visão, esse quadro visual que Deus me deu pelo problema dela. E eu orei dizendo, Deus, em nome de Jesus, eu não orei para o anjo, eu orei para Deus, eu adorei a Deus, pela nossa fé no sacrifício de Cristo Jesus, em espírito e verdade. Mas falando com Deus, eu pedi que Deus desse uma ordem para os anjos que eu estava vendo. Que esses anjos, em forma de cachorro farejador, saiam do altar dessa igreja aqui agora e percorram toda essa cidade, todas as bocas de fumo, todos os prostíbulos, todos os botecos, todos os guetos, todos os lugares de demônio, de morte, de suicídio, de assalto, de cilada,
e tragam este filho para casa em 3 dias. Anjos de Deus, em forma de cachorro farejador, eu comissiono vocês. Eu dou uma comissão, eu dou uma ordem, eu dou uma direção para vocês. Em nome de Jesus, saiam por essa cidade, encontrem, mãe, diga o nome do menino. Ela falou o nome do menino, não lembro mais. E tragam ele de volta para casa, liberto, livre de todos os demônios, toda opressão, de toda imaturidade da alma dele, um processo profundo de restauração e de arrependimento. Em 1 dia e meio, os anjos cumpriram o comissionamento deles. Cara, não existe doutrina de anjo em forma de cachorro. Não saia inventando por aí a revelação da doutrina que o Becker ensinou para você, uma nova doutrina, que agora existe anjo em forma de cachorro pedigree. Esquece. Não cai nessas imaturidades do ministério profético patético. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus fala com o profeta na linguagem que o profeta entende. Então, não bloqueie as coisas do sobrenatural, do espírito, dentro do teu sistema de teologia cartesiana grega, que fracassou na Europa, diga-se de passagem. Mas também não vai sair por aí inventando doutrina. Agora eu vou fazer 7 sextas-feiras de oração do culto do anjo com um focinho de cachorro. Não, cara, para. Foi uma experiência empírica, foi uma intuição. Deus falou comigo sobre anjos em forma de cachorro que saíram procurando esse jovem drogado nos lugares de Curitiba e trazê-lo de volta para a casa da mãe. Mas eu falo com Deus. Você vai falar com Deus. Adora a Deus. Adora a Jesus. Fala com o Pai pela fé na morte e ressurreição de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Faça tudo isso com espírito intenso, em espírito e em verdade. Agora, abra sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu vou ler todo o bloco de texto, porque ele é poderoso. Onde você vai entender que você não existe para adorar anjo. Você não existe para cultuar anjo. Exatamente o contrário. Os anjos existem para nos servir, para nos auxiliar, para nos ajudar. Os demônios do inferno, 1/3 das estrelas dos céus que se rebelaram e caíram, logo, logo eu vou estar falando sobre o tempo. Espíritos que ficaram presos no juízo do tempo. Saíram da eternidade e ficaram presos no tempo em que nós estamos habitando e existindo aqui na Terra. Adão e Eva, no Éden, viviam no tempo da eternidade. Entraram no tempo que tem finitude. O tempo acaba e você morre. Ficaram presos no tempo. O tempo, na verdade, é um juízo de Deus. Mas eu vou desenvolver isso próximos meses. Aí, final desse ano, início do que vem, eu ainda vou dar alguns comandos para quem ficou preso no tempo acelerar profeticamente os resultados financeiros, econômicos, materiais, familiares, ministeriais, todo o atraso seja restituído. Ainda esse ano, para entrar 2022, turbinado no espírito. Mas hoje nós não vamos falar de tempo, não. Hoje nós vamos falar sobre comissionar anjos. Você abriu Hebreus capítulo 1? Palavra de Deus que diz assim, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelo ministério dos profetas, a nós falamos nesses últimos dias através do Filho, Jesus, e Yeshua HaMashiach, o Uios, o Filho maduro, Jesus, o Cristo. O fato do Pai ter falado no passado pelos profetas, onde está escrito no versículo 1 de Hebreus capítulo 1 que ele parou de falar pelos profetas? Não está escrito. Isso é uma mentira, uma indução, isso é um sugestionamento. Isso é uma manipulação teológica que alguns bobocas fazem você, induzem você a crer. Existe exegese, extrair do texto que está escrito no texto. Existe exegese, colocar no texto algo que não está escrito no texto. Aí o cara diz, está vendo como o tempo dos profetas acabou? Ele falou aos pais dos profetas, a nós falou Jesus. Sim, onde está escrito que o tempo dos profetas acabou? Não está escrito. A tua mente enfeitiçada é que subentendeu essa bobagem e inseriu no texto algo que não está no texto. Havia uma frequência eletromagnética de revelação e de comunicação aos pais através dos profetas. Existe uma revelação superior hoje, através do Filho, Jesus. O novo não anula
o antigo. O novo supera em glória, supera em eficácia, supera em eficiência, supera em intensidade de poder, mas ele não remove. Jesus não disse, eu vim aqui abolir e remover a lei de Moisés e manifestar 2 princípios novos. Não, Jesus disse, eu vim aqui cumprir a lei e mostrar para vocês um caminho sobre modo excelente, superior, para conseguir obedecer a lei. Não no uso rígido dos costumes, dos preceitos, da obediência judaica, da Torá, mas sim mistura essa lei que deve ser cumprida e obedecida com a graça, com o Consolador, com o Paracletos, com o poder do Espírito Santo de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus traz algo novo. Jesus não remove o antigo e estabelece o novo. Isso é uma mentira. Jesus, ele cumpre o antigo e traz uma revelação de algo superior, de algo maior. Então, é assim que você tem que entender. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Aos pais falou para os profetas, a nós revelou para o Filho. Ou seja, nos dias de hoje nós temos a revelação do Filho, que é superior ao ministério dos profetas, e continua havendo profetas. Uma bobagem que João Batista foi o último dos profetas, e as profetisas, filhas de Filipe, que presidiam a congregação, e Ágabo, e Ananias, todos profetas de ofícios proféticos. Sem dizer os do 3º, 4º, 5º, 6º século e os pais apostólicos do deserto, que nos livros históricos está amplamente documentado e registrado. As diversas ordens apostólicas e escolas de profetas do 3º século, do 4º século, do 5º, 6º século da era cristã. Que um dia a gente fala sobre isso. Voltemos a Hebreus capítulo 1. A quem constituiu o herdeiro de tudo? Sim, o Pai constituiu Jesus, o Filho, herdeiro de tudo. Por quem fez também o mundo? Bom, Jesus estava presente com o Pai lá na criação do universo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, à direita da majestade do Pai de Deus das alturas. Sente-se à minha direita. João viu isso, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse, nos narra esse fenômeno. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que o deles. Quem? Jesus. Jesus superior aos anjos, e nome superior e mais excelente do que os anjos. Nenhum anjo se assentou à direita do Pai na glória, na sala do trono, nas alturas. Porque o qual dos anjos disse jamais, nunca foi dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez o Pai falou para Jesus, para o Yeshua Hamashia, para o Cristo. Eu lhe serei por pai, tu me serás por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz a ordem que o Pai dá para os anjos a respeito de Jesus, o Filho. Todos os anjos de Deus o adorem. Foi uma ordem que o Pai deu aos anjos, adorar a Jesus. Em verdade, quanto aos anjos está escrito que o Senhor faz dos seus anjos espíritos ministradores e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas, a respeito do Filho, está escrito, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, porque tu, o Messias, o Jesus, o Filho, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria numa porção extravagante, numa porção cavalar, numa dose extra, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, que são obras das suas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como uma roupa, envelhecerão, e como um manto, serão enrolados e serão mudados, transformados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Claro, Deus é eterno, está numa dimensão de tempo que não tem fim. Nós nos tornamos temporais
essa manifestação carnal, humana, terrena, embora que o nosso espírito seja eterno, e pela fé em Jesus volta para essa íntima e profunda comunhão com o Pai das luzes. Mas tu és o mesmo, os teus anos não terão fim, não acabarão. E a qual dos anjos disse novamente, assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por escarpelo dos teus pés. Aquele banquinho onde os reis colocam o pé debaixo do calcanhar. Não, não, não. Versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos santos, daqueles que hão de herdar a salvação? Ele é um capítulo poderoso, que poderia falar uns 4, 5 dias só de Hebreus capítulo 1. Mas o autor do livro de Hebreus, ele tem vários textos do Antigo Testamento na mente dele. Então ele está citando, ele está narrando a centralidade de Cristo Jesus, Jesus como o unigênito, Jesus como primogênito, Jesus como o Filho, que é uma revelação e uma manifestação do Pai a nós, superior à inspiração vocal, seja dos profetas do Antigo ou do Novo Testamento, o que não quer dizer que ele parou de falar por profetas, só quer dizer que Jesus é uma revelação, uma manifestação do Pai, superior à dos profetas. Jesus falou no Evangelho de João, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou, quem vê o Pai que me enviou, vê a mim. Por que vocês estão pedindo? Mostra-me o Pai, vocês estão andando comigo há tanto tempo para não entenderem isso ainda. Ele cita isso, esse fragmento de João, no texto de Hebreus, capítulo 1. Ele cita o Salmo 104, versículo 4, faz dos seus anjos espíritos dos seus ministros um fogo abrasador e lançou os fundamentos da terra e não vacilará por tempo algum. Vento impetuoso, fogo abrasador. Ministros, anjos. Ele tem esses fragmentos do texto do Antigo Testamento na sua mente, já estudados e inspirado por Deus. Ele está resumindo isso em Hebreus capítulo 1. Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Falando do Messias, está falando de uma série de situações. Proclamei o decreto. O Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Algumas traduções dizem os gentios por herança. E os confins da terra por tua possessão. Nesse Hebreus capítulo 1, versículo 1, ele tem também o Salmo 45, versículo 6 em mente, e ele cita isso na narrativa do Hebreus 1. O que está lá em Salmo 45, 6? O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Está falando sobre o Messias. E agora, então, ele está pegando todos esses apontamentos e características do Messias e está resumindo em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Prova de que o autor do livro de Hebreus tinha esses textos que eu estou te citando bem estudados e bem familiarizados. Porém, ele termina toda essa narrativa afirmando que o Senhor nos guarda como anjos ministradores, é o versículo 14. Ele vem fazendo uma narrativa de Jesus, do Messias, o Filho, e a centralidade dele, a superioridade dele, e aí ao longo do capítulo 1 de Hebreus ele começa a comparar Jesus como o Messias superior a todos os anjos. Seja qual for a hierarquia de anjo, anjo com asa, anjo sem asa, anjo de 4 asas, anjo de 6 asas, anjo com cabeça de leão, de filho, de águia, de rosto de homem, os 24 anciões, os 7 espíritos de Deus que saem da presença de Deus são enviados a toda a terra, não importa. Ele vai comparando os exércitos angelicais e vai deixando sempre claro que Jesus é superior, que Jesus é superior, que Jesus recebeu o título de filho, que Jesus foi chamado de primogênito. Ele vem ao mundo na qualidade de unigênito, ele ressuscita dos mortos na qualidade de primeiro de uma grande família de muitos filhos semelhantes a ele, primogênito, e que ele recebe um nome sobre todo nome, e que ele tem uma porção de unção maior do que a dos companheiros, e que ele recebe de Deus uma ordem, se assenta à minha direita, e que quando ele nasce, o bebezinho, lá na manjedoura em Belém, que os pastores, os magos, ficam meio confusos com o recado que os anjos vieram dar, hoje vos nasceu o Salvador, o Messias, o Cristo, o Hamashia, o prometido, que os anjos de Deus receberam uma ordem de adorar esse Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Só que no final de tudo isso ele fala
Os anjos de Deus existem para servir aos santos, aos que creem em Deus, aos que vão herdar a salvação. Anjo de Deus não é para mim ser escravo dele, não é para mim adorar a ele, é para mim adorar a Deus. Vai direto na fonte, vai logo em quem resolve, não fica perdendo tempo com meio de campo. Mas também não é para mim ignorar a existência desses seres espirituais ao nosso redor, que nos auxiliam, que nos ajudam. Alguns guardam, alguns livram de morte, livram de assalto, livram de acidente, livram de doença. Outros têm uma função e uma habilidade cirúrgica de cura. Então não adianta você que recebeu de Deus uma equipe de anjos cirurgiões, ministradores de cura, ficar frustrado, porque muitas vezes não manifesta, não floresce resultados financeiros. Você precisa buscar em Deus entendimento pela palavra, e o entendimento revelado da palavra vai ativar na tua mente, no teu espírito, uma chave de unção, uma atmosfera, uma nova chave de poder e texto bíblico revelado. O Logos vai se tornando rema. E isso vai fazer, então, com que agora você, além de ter uma equipe de anjos ministradores de cura, ilustrando a explicação, você passa a ter agora uma que opere milagres financeiros. Se eu unir o meu espírito para o Senhor e estudar tudo que a Bíblia fala sobre evangelismo, salvação e perdão, colheita de almas, é outra equipe de anjo que vem. E se falar sobre dons proféticos, dons vocais, é uma outra casta, um outro grupo, uma outra hierarquia de anjos que vai manifestar esta unção com essa atmosfera, com esses resultados. Você consegue entender que conforme o anjo muda o resultado, muda o propósito, muda o foco? Não adianta você também querer, todos os dons que Paulo fala, se você não tem um propósito vocacional em Deus, a tua função no reino de Deus não é operar todos os dons. Mas Paulo fala para não escolher com zelo os melhores dons. Sim, você aplica teu coração a buscar o entendimento pela palavra, assim como o jovem Daniel, no capítulo 9, capítulo 10 do livro de Daniel, ele aplicou o seu coração durante dias de jejum, de oração, de leitura devocional, a receber códigos, a receber chaves, a receber segredos e entendimentos que estavam no pergaminho inspirado por Deus para o espírito dele. E na medida que ele faz esse exercício devocional, códigos proféticos, chaves proféticas são ativadas no entendimento e no espírito, no coração dele. E isso faz com que uma unção específica seja liberada e ativada para o ministério do jovem Daniel. Se existe uma unção específica operando na sua vida, existe uma equipe de anjos específicas caminhando com você. E essa equipe de anjos que caminha com você está diretamente ligado a essa unção específica, que gera uma atmosfera, que cumpre um resultado, que gera um propósito. Qual é a mãe de todas as loucuras? Continuar operando naquilo que você sempre operou, tendo expectativas de coisas diferentes. Por isso que é multiforme graça. Não é uma graça múltipla, com várias permutações e combinações de poder, de códigos espirituais, de entendimentos, de chaves, que são ocultas, que são secretas, mas para o apaixonado, quebrantado, o amigo de Deus, o íntimo do Espírito Santo, ele revela. Não tudo de uma vez, mas ao longo de um processo de caminhar com Deus, ao longo de um processo de andar com Ele. Então, guarde de Hebreus capítulo 1, versículo 14, que Ele envia, que Ele nos concede, que Ele comissiona para nos servir, para nos auxiliar anjos. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Seu nome foi escrito no livro da vida? Você tem consciência da eternidade pela fé em Cristo Jesus? Seu nome... Não estou dizendo que você é perfeito, não estou dizendo que você é salvo, não estou dizendo que você não peca. Estou dizendo que você recebeu pela fé a salvação que você não merece. Graça. Para que você não se vanglorie dela. Ótimo. Então você tem anjos. Alguns têm 30 anjos ao redor, outros têm um anjo. Acho que é impossível você ter um quarto de anjo, 3/4 de anjo, metade de um anjo. Isso é impossível para Deus. Isso não existe. Mas 1, 2 anjos ele concede, sim, conforme a responsabilidade, o peso de guerra, o nível de perseguição,
as lutas com os demônios que você entra, muda totalmente essa armadura de guerra, muda totalmente a tua vestimenta espiritual, muda totalmente a patente hierárquica que você vai ocupar no reino de Deus e muda os anjos ao nosso redor, designados por ele para nos servir. O que a religião idólatra pagã ensina? Para você se prostrar e adorar esse anjo como se ele fosse o substituto de Deus na sua vida. Errado, olha a armadilha. É para ele nos servir, é para ele nos ajudar, é para ele nos ministrar. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir aos santos, aqueles que hão de herdar a salvação? Essa é a função dos anjos na nossa vida. Veja, que quem tem uma vida dinâmica de jejum, de oração, de intensidade, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, ele conhece, ele sente, ele percebe o ministério dos anjos. Necessariamente você não é obrigado a ver anjos. Eu vejo anjos 1, 3 vezes, 2 vezes. Em anos que eu viajo para pregar muito, eu vejo talvez 5 vezes em um ano anjo. Esse negócio de ver anjo toda sexta-feira à noite, depois de cantar 3 músicas rápidas e 2 músicas lentas e passar o microfone para o pastor, desconfio. Mas eu creio que é possível homens de Deus, mulheres de Deus, verem muito mais anjos do que aquilo que eu vejo. Não é porque eu vejo esporadicamente que todos têm que ver esporadicamente. Mas uma escola de profetas, o objetivo é manifestar filhos maduros, então a gente tem que saber discernir o que é o anjo que está sendo visto, discernir qual o propósito, automaticamente gera um resultado, gera um fenômeno, às vezes um fenômeno quântico, às vezes um fenômeno de arrependimento, de cura, de libertação, e até onde não está vendo anjo porcaria nenhuma, não. Está só na superstição pentecostal, insinuando e induzindo psicologicamente as pessoas a um emocionalismo barato. O espírito profeta, todos discernem, mas nem por todos é discernido. A oração é essa chave que abre o mundo quântico, o mundo espiritual, nos permite ver, observar, discernir, interagir com os anjos em um propósito, em uma guerra, em uma intercessão, em comissionamento, em alguma coisa que vem dos céus. Existem segredos na oração que eu necessariamente não estou disposto a ficar explicando aqui agora, na live de hoje. Em outras lives a gente já falou, em futuras lives nós vamos voltar a discutir isso. Mas existem coisas que eu não estou disposto a falar com teólogos rabugentos, infrutíferos, com um útero espiritual azedo, amargurado, que abortaram na sua vocação pastoral, teólogos donos da verdade. Não estou disposto a perder tempo e energia. Quer, recebe pela fé, manifesta no caminho junto. Não quer, vai plantar batata. Eu estou nessa fase agora. Eu prefiro ser o herege frutífero, que quando oro, pessoas vomitam gilete, pedaços de vidro, bolas de cabelo, bonecos de voodoo, ou fenômenos de dente de ouro, pedras preciosas se manifestam, sinais criativos, milagres, prodígios quânticos que lógica e latria, o culto racional nunca será capaz de compreender. Eu prefiro ser este herege frutífero do que o doutor, teólogo, detentor da sã doutrina, dono da verdade exegética hermenêutica, da única denominação que tem a doutrina correta e perfeita, infrutífero. Pedófilo, gay, adúltero, cheirador de cocaína, adúltero, ladrão. Sabe? Essa igreja que discute a sã doutrina e é detentora da verdade absoluta, exegética, hermenêutica, e se sente assim no direito da Inquisição de acusar os hereges neopentecostais, apostólicos, proféticos, é essa igreja que fracassou na Europa. É essa igreja que perdeu o continente europeu para a nova era e atualmente está perdendo o metro quadrado mais evangelizado da Europa, do mundo, para o islamismo. Então, eu recomendo a eles que querem discutir a heresia da ativação de anjos, que primeiro sejam profetas para suas próprias denominações,
E perguntem por que tantos professores homossexuais estão trabalhando e assalariados, e coordenando e liderando universidades supostamente protestantes evangélicas como a UBRA ou como a Mackenzie. Vão profetizar lá, nesses corredores. Vai ser profeta e vai encher o saco do chanceler lá dentro. Não o nosso. Estamos curando enfermos, expulsando demônios, batizando pessoas e manifestando sinais, prodígios, estimulando a fé de pessoas oprimidas pelo sistema deles, em glória. Sabe, irmãos? 1 Coríntios 2,14 diz que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ninguém, e por ninguém é discernido. Você sabe que existe um só Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, 3 manifestações diferentes, mas Deus é o mesmo. Você sabe que existe uma só igreja, um só batismo, uma só fé, um só Senhor, um só Salvador, e essa uma só igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, obreiros, operadores de cura, operadores de sinais, de prodígios, de maravilhas, aqueles que presidem, aqueles que possuem o dom de ofertar, aqueles que possuem o chamado para o ministério de misericórdia. Existe uma só igreja com multi-manifestações e multifragmentos da glória, da multigraça do nosso Senhor e Salvador. Existe também o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é a união entre a igreja e Israel. A igreja e Israel juntos formam o corpo de Cristo. O que é Cristo? É o ungido, o Messias, o Hamashia, o corpo do ungido, o corpo do Hamashia, o corpo do Messias, entende? Existe isso tanto na igreja de judeus convertidos a Jesus Cristo em Jerusalém, judaico-messiânicos, primeiro, segundo, terceiro século, quanto a igreja de Antioquia, que é uma igreja de gentios que se apaixonaram por Jesus e estão prosperando com Jesus. Soma esse braço gentílico com esse braço judaico, que se converte em Jesus. E soma a Israel enquanto nação, relógio escatológico de Deus para a terra, independente do Israel que aceitou Jesus ou do Israel que ainda não teve a revelação de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Mas junta essas duas coisas. Então você tem o conceito de corpo de Cristo, corpo do ungido, corpo do Messias. E juntos nós podemos trazer o sistema de valores dos céus para manifestar entre os homens da terra, derrubando e arrancando da psique o sistema de valores babilônico, implantando o reino dos céus e a sua justiça, implantando a cultura dos céus nos nossos relacionamentos aqui na terra. Até quando? Até que chegue o tempo de Olam Tikkun. Olam Tikkun é o tempo da restauração de tudo, o tempo da restauração de todas as coisas, o tempo em que o Éden vai voltar a ser Éden, o tempo em que a criança vai brincar com a áspide, com a serpente, e o leão vai voltar a comer capim com a ovelhinha, com a vaquinha. O tempo da restauração de tudo. Que tempo é esse? Olam Tikkun. Olam Tikkun. Atos, capítulo 3, versículo 21. O qual convém que o céu o retenha, o contenha, o segure, até chegar o tempo da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, em Atos, você está falando do tempo da restauração de tudo. Isso está ligado à chave de muitas coisas que a igreja tem que fazer, da tarefa que foi comissionada para a igreja não conseguiu corresponder, não só a grande tarefa da evangelização, da grande comissão, também ela, mas o serviço social, a restauração do tabernáculo de Davi, a restauração do entendimento bíblico, não só as chaves de festas bíblicas que foram estabelecidas, coisas que se perdeu nesse cristianismo néfilo, mas estamos voltando à origem, voltando à forma, voltando ao modelo que Jesus deixou para nós em primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. Ora, logo, o Espírito Santo é o mesmo que opera tudo em todos. É um só Deus, é o mesmo Espírito, com manifestações e operações diferentes da unção, da graça, da glória, do poder, da fé, da esperança.
Deus é o mesmo. As manifestações são diferentes. Tendo essa chave de entendimento na mente, você sabe que o Espírito Santo é o mesmo, mas as operações de unção são diferentes. Por que a operação de unção é diferente do ministério de Paulo e do ministério de Pedro? Embora todos preguem a Jesus, e todos creem na ressurreição, e todos falam de cura, de perdão, de novo nascimento, de segunda chance, de andar em santidade com o Pai. Existe a espinha dorsal, os elementos comuns da fé cristã, que são universais. Mas existem, então, operações específicas de fenômenos quânticos na vida, na instrumentalidade de Paulo, que não se manifestam na vida e na instrumentalidade de Pedro. Por quê? Porque as equipes de anjos que o Pai deu para Pedro são diferentes das equipes angelicais que foram dados para ministrar com Paulo, para servir a Paulo, para servir a Pedro, para nos ministrar e para ministrar as pessoas através da nossa palavra, através da nossa imposição de mãos. Entenda que os anjos de Deus ao seu redor, ao meu redor, ao redor de um determinado ministro do evangelho, de uma determinada denominação, essas atmosferas, esses espíritos ministradores, esses códigos, essas senhas, essas chaves, quanto mais estudadas, mais ensinadas, mais repetidas, mais cridas e experimentadas pela fé, mais intensas vão se tornar as manifestações quânticas delas. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro ia andando e na projeção das suas sombras os enfermos iam ser curados. É uma unção específica, é um código, ou seja, é uma equipe de anjos. Para cada manifestação de unção, para cada tipo de unção, existe um agrupamento de anjos específicos que operam aqui em nós, sobre nós e através da nossa instrumentalidade, dos nossos defeitos. Por isso que quando você está debaixo da plataforma sendo usado em milagre, não quer dizer que você está sendo aprovado. Claro, quanto mais intensa santidade, comunhão, oração, devocional, mais potencial é esse seu relacionamento do seu espírito de intercessor, de adorador, de profeta, de pastor, de homem de Deus, de mulher de Deus, de voluntário, de cantor, de um empresário cristão voluntário que quer fazer o seu melhor pela expansão do evangelho, com os anjos de Deus e com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Claro que é mais intenso, ou é menos intenso. Mas o fato de estar sendo usado não quer dizer que você está sendo aprovado. Existem operações de glória e milagres, porque você tem essa vocação ministerial, esse comissionamento, e Deus, por amor às pessoas que vêm, opera independente de estar ou não estar aprovando você. O melhor é ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. E se você vence esse platô de ser usado por Deus e ser aprovado por Ele, logo, logo você vai experimentar uma terceira realidade. Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso, falei sobre isso lá em Angola, na África, que é ser conhecido no Conselho dos Profetas. Usado por Deus é bom, aprovado por Ele é melhor, e se isso se torna constante e repetitivo na sua vida, inevitavelmente você será conhecido no Conselho dos Profetas. Os anjos de Deus vão te reconhecer, vão te respeitar, vão saber o teu nome. Os demônios do inferno vão te conhecer, vão te respeitar e vão te conhecer pelo teu nome. O demônio respondeu, para aqueles jovens exorcistas: conhecemos a Paulo, conhecemos a Jesus, que Paulo prega. Mas você, quem é? Vocês eu não conheço. E os demônios deram uma surra neles. Então, ser usado por Deus é importante, ser aprovado por Deus é maturidade, e repetir isso constantemente leva eu e você a sermos conhecidos no Conselho dos Profetas. E um ministro do Evangelho conhecido no Conselho dos Profetas, ele passa a ter o respeito dos anjos. Ele passa a ter o temor dos demônios. É um outro protocolo, é um outro nível de rede de relacionamento, é um outro nível de ministério, é uma outra dinâmica de pastoreio. Eu já não preciso mais esconder os meus efeitos. Eu vou ser amado, vou ser aceito, e você vai submeter o meu comissionamento enquanto profeta, enquanto apóstolo, enquanto pastor, apesar dos meus efeitos. Se eu tenho que maquiar, mascarar, esconder, para chantagear você e você acreditar que eu e minha esposa nunca quebramos sarrafo aqui na nossa casa, então eu abracei o caminho da religião. Eu desconstruo a religião há 20 anos, não posso ser religioso.
Você tem que saber, hoje eu estou mal. Por quê? Briguei com a minha esposa, tentei chutar o cachorro e não consegui. Ser transparente é mais importante do que ser perfeito. Já falamos sobre isso em outras lives, então não vou voltar, mas entendo que alguém precisa receber isso, deve estar aí nessa crise, questionando a Deus. Bom, se o apóstolo Pedro caminha e na projeção da sua sombra cura o enfermo, esta unção, esta equipe de anjos, esta operação de glória não acontece no ministério do apóstolo Paulo. Ou se acontece, nunca esteve registrado no texto bíblico. No texto bíblico diz que ele suava e os lenços, os pedaços de tecido que enxugava o suor enquanto ele estava tecendo tapetes, tecendo tendas, era levado a quilômetros de distância. E esse lenço suado, esse pedaço de pano, essa estopa do trabalho do dia a dia de Paulo, era colocada agora sobre moribundos, sobre endemoniados, sobre enfermos. Eles eram exorcizados a quilômetros de distância. Por quê? Porque havia um quantum, havia um depósito de glória no espírito de Paulo, na íntima comunhão com o Espírito de Deus, enquanto ele lavava a louça, enquanto ele costurava a tenda, enquanto ele tecia tapetes, enquanto ele louvava, adorava a Deus naquilo que ele estava fazendo, desconstruindo a superstição do sacro e do leigo, do clero e do leigo, do sacro e do profano. Não, esse é o teu trabalho é mundano, meu trabalho é eclesiástico, cretino, religioso do inferno. Não, tudo é espiritual. E Paulo, então, tem um sinal, tem um prodígio, tem uma operação de unção, tem um fenômeno quântico que não aparece no ministério de Pedro. Se manifestou no ministério de Pedro, o texto não nos narra. Pedro, na projeção de sombra, cura enfermos. Paulo, a quilômetros de distância, com o lenço fedido e suado, sara doentes e expulsa demônios. São manifestações e operações do mesmo Deus, do mesmo Espírito Santo, do mesmo Senhor Jesus Cristo, diferentes, por pessoas diferentes, através de equipes de anjos diferentes. Estou desenhando bem lento esse fundamento. Nos próximos dias nós vamos fazer exercícios de ativação de anjos. Você vai adorar a Deus. Você vai estar com a sua equipe de louvor e adoração na sua igreja, ensaiando. E alguém vai ficar endemoniado do outro lado da rua, durante o ensaio. Você vai falar e ele vai ser liberto lá, na porta da igreja. Lá, longe, metros de distância de você. Isso é um código, isso é uma unção, isso é uma chave. Quem tinha essa chave? Quem tinha esse código? Quem tinha essa unção? Davi. Ele dedilhava a harpa, o espírito imundo saía de Saul. Não está errado ir lá, ungir com óleo, botar a mão na cabeça de Saul e mandar o demônio sair. Mas Davi fazia isso com o som, liberando uma impartição de espírito a quilômetros de distância. Ou seja, é uma chave, é um código, é um texto bíblico que tem que deixar de ser uma informação teológica chata e sem vida, logos, que tem que se tornar uma revelação poderosa, experimentável, replicável, empírica, mística, íntima através de você. Assim vai acontecer tantas coisas, porque essa noite nós vamos começar a ativar anjos com provisão financeira, com restauração de empresas, restauração de casamentos, restauração de família, anjos ministradores de cura para as mais diversas doenças, operadores de milagre de cura, que curam cânceres, com muita estatística, às vezes, não são tão eficientes para curar paralíticos em cadeira de roda. Ministros de cura, com eficácia e eficiência para curar paralíticos em cadeira de roda ou doenças da categoria de ossos, às vezes são ineficazes, ineficientes com olhos ou com surdos. Eu tenho uma estatística muito grande com surdos, milhares de surdos curados pelo nosso ministério nos últimos anos. Mais de 8, 9 mil surdos talvez tenham voltado a ouvir. Eu tenho uma estatística menor com olhos, acho que não chega a 100 pessoas curadas de cegueira, através do meu ministério, nos últimos 20 e poucos anos de tempo integral, 30 anos, se eu contar, a época que eu era só um líder jovem luterano orando em línguas. Estatística de cura de olhos pequena, estatística de surdos enormes. É uma equipe de anjos específica para isso, com mais intimidade com esse fenômeno de cura, com menos intimidade no outro. O que não quer dizer que pela fé e pela ousadia você não possa arriscar e orar por tudo. E tentar botar o princípio bíblico até que
os fenômenos aconteçam. Repetição, foco, perseverança e amor. É esse o remédio. Veja que não é difícil, é simples. A unção específica na vida de um ministro do mesmo evangelho se manifesta e opera de modo de intensidade maior ou menor, porque, embora Deus seja o mesmo, a unção é diferente, a unção específica. E cada atmosfera de unção está diretamente relacionada com uma categoria, com uma casta, com uma espécie, com um tipo de anjos ministradores especificamente comissionados por Deus para servi-lo, para ministrar nele e ministrar através dele, para caminhar naquele ministério. Por que a gente usa tanto o testemunho na igreja? Quando você dá um testemunho legítimo de um milagre que você recebeu, você está ativando aquela equipe de anjos que ministrou você no passado. Por exemplo, você é um líder, você não é pastor, você não é um cara de plataforma, de pegar no microfone, nada. Mas você foi curado de pedras dos rins. Cara, a chance, a potencialidade de você ser mais eficiente do que eu na oração e na imposição de mãos por outros enfermos com pedras dos rins é muito maior. Não, mas você é pastor, você vive tempo integral do ministério, você é apóstolo, você viajou 30 países. Bobagem, religião. Você foi curado de pedra no rim. Eu posso orar por pedra de rim sem nunca ter tido pedra no rim, mas você teve, foi curado, e quando você dá o teu testemunho, quando você se move com um pouquinho mais, usa ali, põe a mão e ora, cara, você carrega dentro de você a unção de cura para pedras dos rins, você foi o maior beneficiado por ela. Agora, você tem um potencial no reino de operar, replicar, duplicar esse fenômeno muito maior do que eu. Não quer dizer que eu não possa orar, também devo orar. Mas eu também tenho que entender que quem já tocou naquela experiência, naquela modalidade, naquela categoria de cura, porque dons de curar está no plural. Em 1 Coríntios capítulo 12, não é o dom de curar, é no plural, dons de curar. Você tem mais potencial do que eu. Quando você dá um testemunho de um dente de ouro que você recebeu, de uma atmosfera de adoração, que de repente a tua casa ficou cheia do cheiro de mirra, estava adorando a Deus em um cheiro de nardo, cheiro de aloés, cheiro de jasmim tomou conta do meu quarto, da minha casa, do meu carro. Quando você está dando um testemunho legítimo, sem exagerar e sem minimizar, cara, talvez você não tenha consciência disso. Mas o Espírito de Profecia é o testemunho de Jesus, Apocalipse 19:10. Você está ativando esses anjos que vieram naquele dia ministrar você está ativando na vida de quem está ouvindo o teu testemunho. O casal de missionários da Inglaterra veio a Brasília pregar e foram em várias igrejas. Eu estava com eles, eu conhecia eles. E eles fizeram 3 dias de jejum e oração lá em Londres. Na verdade, não era Londres, acho que era Edinburgh, uma cidadezinha próxima a Londres. E eles tinham que vender a casa, não conseguiam vender a casa, fizeram 3 dias de jejum e oração. E aí a missionária, já uma senhora assim, mais de idade, estava vindo do mercado para compra, para fazer a comida, para entregar o jejum. No terceiro dia, meio frustrada com Deus, porque não havia vendido a casa. Quando ela está caminhando na calçada, ela olha para o telhado da casa dela e ela vê um anjo em cima do telhado da casa dela. O anjo ri, sorri ironicamente dela e toca um chofar. Ela ouve o som do chofar. Ela fica se olhando se as outras pessoas que estão caminhando ouviram o mesmo som que ela ouviu, ou se foi somente ela que teve a revelação. Ela entra em casa com temor do Senhor, um peso de glória. Descarrega a compra, põe na pia para lavar. 30 segundos que ela está lavando os legumes, toca a campainha. Um casal chega na porta da casa dela e diz: olha, nós passamos aqui alguns dias, não tinha ninguém, viemos aqui agora, queremos saber se vocês já venderam a casa. Não vendemos a casa, então nós queremos comprar. Viemos aqui para comprar a casa agora. Pode chamar o seu corretor, pode chamar a sua imobiliária, nós queremos fazer uma proposta de compra. Questão de horas, a casa estava vendida. Uma guerra, uma luta, uma resistência, algo bloqueado, algo amarrado no mundo espiritual que não vendia a casa. De repente, vendeu a casa. Mas ela teve o discernimento visível de um anjo que toca a trombeta em cima do telhado da casa dela. Aquilo que eu falei no início, não vamos agora inventar a doutrina do anjo que toca a trombeta para vender carro, do anjo que toca a trombeta para vender casa, senão a gente cai num campo de heresia, de especulação.
Mas também não vamos ser céticos, incrédulos, racionalistas, de desprezar o ministério dos anjos, entende? Sabe que essa mulher deu esse testemunho em umas 8 igrejas, Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Brasília, acho que foi até em Curitiba ela deu esse testemunho. Ela pregou e todo culto, toda a igreja, ela contou o testemunho do anjo que ela viu tocando a trombeta, e algumas horas depois ela conseguiu vender a casa dela, que era difícil de vender na Inglaterra. Mais de 80 testemunhos de pessoas que conseguiram vender carro, conseguiram vender chácara, conseguiram vender apartamento, conseguiram vender casas que estavam bloqueadas e que não estavam vendendo. Isso é um código, isso é um comando. Quando eu preciso vender a minha casa, eu lembro desse testemunho, eu lembro desse culto, eu digo, Deus, parece até uma heresia, eu aqui na minha intimidade contigo, mas se tem um anjo que toca a trombeta em cima do carro, manda ele tocar que eu estou precisando vender. Manda ele tocar em cima do meu apartamento aqui que eu preciso vender esse e comprar um melhor, comprar um maior, entendeu? Não é errado você ter essa visualização, essa imaginação criativa na tua oração com Deus. É errado você fazer disso uma doutrina no púlpito e impor isso para todo mundo. E dizer, agora nós vamos fazer 7 quartas-feiras do anjo que toca a trombeta em cima do telhado da casa para vender a casa. Pronto, já entra num negócio de linha de montagem, sai de uma experiência viva, mística e íntima e se torna agora uma coisa de plástico, industrializada, linha de montagem artificial. Deixa de ser pedra viva e você transforma a experiência genuína do fenômeno angelical em tijolos vivos. Isso está errado. Já falei muito sobre tijolos vivos ano passado, não vou falar agora de novo, não. Volta lá e assiste os vídeos de dezembro do ano passado. Mas você está entendendo a essência de como você pode se relacionar com o ministério dos anjos de uma forma madura, não neurótica, ativando eles e comissionando eles, dando ordem para os anjos em áreas da sua vida que estão travadas, em áreas da sua vida que estão bloqueadas, em áreas da sua vida que você precisa comprar, vender, arranjar um emprego, coisas desse gênero, cura de um fígado, cura de um câncer. Eu vou te dar uma experiência de ativação angelical que eu tive há 10, 12 anos atrás. Eu estava em Franca, interior de São Paulo, pregando uma igreja metodista. Isso é gente boa. Madrugada, ministrando muito problema, demônio, guerra, luta, acaba os dias ali, eu entro num ônibus leito na rodoviária de Franca e vou dormindo a madrugada inteira até Cascavel, no Paraná. E quando eu chego em Cascavel, no Paraná, a bolsa de mão, onde eu tinha o meu notebook, meu passaporte para os Estados Unidos, DVDs de pregação e cartões de visita com envelope de documentos. O envelope de documentos era importante da empresa. Na parte de cima do ônibus havia sido roubado. Cara, eu fiquei em pânico, fiquei com raiva. Eu disse, Satanás, seu miserável, vou arrancar o teu chifre no tapa. Ninguém desceu do ônibus, a polícia veio, ameaçou fazer revista, alguém já havia descido antes, o motorista disse, não, antes de eu chegar aqui na rodoviária de Cascavel, já desci várias pessoas em vários pontos, esse cara estava dormindo aí, o cara que roubou ele, minutos depois deve ter descido. O que o senhor perdeu? Perdeu o notebook, perdeu o passaporte para os Estados Unidos, tinha um visto americano, com várias entradas já. E eu fui pregar 3, 4 dias na igreja de um pastor amigo lá em Cascavel. Cara, eu decretei um comando para o anjo. Eu dei um comissionamento para o anjo. Falei, anjos de Deus, me tragam esse passaporte. Eu quero o meu visto para os Estados Unidos de novo. Eu não vou pagar taxa, eu não vou agendar entrevista, eu não vou preencher formulário de S-160 novamente, eu não vou passar por toda aquela ladainha, aquela liturgia para tirar o visto dos Estados Unidos novamente. Não vou na Polícia Federal, não vou na Receita Federal pagar a taxa para tirar o visto brasileiro de novo. Anjos de Deus, Deus falou. Esses argumentos são importantes no mundo espiritual. Que tinha um propósito para me fazer lá. Eu falei que eu não iria para os Estados Unidos. Ele puxou minha orelha mandando ir para os Estados Unidos. Eu estou obedecendo e tenho ido muitas vezes ao ano pregar e servir as igrejas dos Estados Unidos.
E agora eu perco o meu passaporte. Ou é Deus ou é o diabo. Eu quero ver Deus na minha vida. Eu vou obedecer e vou continuar indo. Mas, anjo do Senhor, entra na mente de um crente, de um feiticeiro, de um endemoniado, de um drogado, de um caminhoneiro, entra na mente de uma prostituta de beira de estrada, entra na mente de quem vai comprar o meu notebook desse ladrão, entra na mente do ladrão que me roubou. Eu não sei, mas traga o meu passaporte de volta, em nome de Jesus. Preguei em Cascavel, preguei em Corbélia, uma cidadezinha do lado, preguei mais umas 2 cidadezinhas lá no interior do Paraná. 17 dias depois que eu fui roubado e fiz essa oração, ativando anjos para caçar o meu visto para os Estados Unidos e trazer de volta. Eu estou em Recife, com os meus filhos, pequenininhos, chegando para o esposo deles. Não lembro, acho que Eduardo não havia nascido ainda. Nessa época era só Miguel e Mateus. E o telefone toca. E um irmão da Assembleia de Deus disse: olha, eu sou caminhoneiro, parei o caminhão na beira da estrada, fui fazer xixi. E eu estava urinando em cima da sua bolsa. Uma coisa entrou na minha mente. Uma voz falou comigo: desce lá, pega a bolsa, porque é de um servo de Deus. Eu achei que era imaginação, achei que era bobagem, voltei para o caminhão, tentei dirigir, não consegui, desci de novo, desliguei o caminhão. Rapaz, ele falava com sotaque assim no interior do Paraná, rapaz, eu desci um barranco de 5, 6 metros para pegar uma bolsa. Eu já tinha feito xixi em cima dela. E lá dentro da sua bolsa tinha o seu cartão de visita, seus DVDs, um envelope com documentos da tua empresa e um visto dos Estados Unidos. Eu disse: você é a resposta da minha oração. O anjo do Senhor levou você a parar o caminhão exatamente naquele lugar, a fazer xixi exatamente naquele lugar, aonde o bandido pegou o meu notebook e jogou a mala com o meu passaporte no mato, entendeu? E o senhor pode ficar com esses DVDs de pregação para o senhor, é um presente, me mande sua conta bancária que eu vou depositar o dinheiro do senhor e o senhor vai botar no SEDEX o passaporte e o envelope de documento da empresa. O resto tudo é seu, joga no lixo, faz o que quiser. Não, rapaz, eu vou te dar uma oferta, eu vou te abençoar. Aqui no cartão de visita tem endereço, eu vou mandar aqui esse endereço. Eu digo: então mande. Mande que eu vou estar orando pelo senhor. Chegou pelo correio o passaporte, os documentos da empresa, o visto dos Estados Unidos. Por que isso aconteceu? Porque eu preciso? Porque Deus é bom? Porque Deus é soberano? Porque Deus é eterno? Não, cara. Isso aconteceu porque teve uma seta de demônios que veio me atrasar, e nós nos levantamos em guerra, em oração, dando comandos para os anjos de Deus trabalharem de uma forma específica para um resultado específico, para cumprir um propósito específico de trazer o meu visto de volta. E 17 dias depois, ele foi encontrado. Mas, alguns dias de correio, ele chegou lá em casa. Bênção, né? Assim vai acontecer na sua vida. Coisas impossíveis vão se tornar possíveis, porque você vai aprender a ativar novas hierarquias de anjos ministradores. Você vai adorar a Deus, vai adorar a Deus. E se você der um comando ao anjo, você vai dar um comando de autoridade. Você não vai rezar adorando para anjo. Foge dessa superstição. A graça, a unção, a equipe de anjos do ministério de Paulo é diferente da do ministério de Pedro, do meu ministério, do ministério de qualquer outra pessoa. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Afirmação chave: somos associados, somos parceiros, somos cooperadores de Deus. Memoriza isso. Filipenses capítulo 1, versículo 3, ainda o apóstolo Paulo falando. Vai lá. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, pela vossa associação ao Evangelho, pela vossa parceria comigo no Evangelho. Que vocês botaram a mão no arado e olharam para trás junto comigo na pregação do Evangelho. Minha tradução aqui diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Claro que eu não estou perfeito, claro que eu estou cheio de defeito. Eu luto para minha esposa quando a gente quebra o sarrafo e briga aqui. Nem tudo é flores, também tem espinhos. Mas é óbvio que estou no processo de me tornar mais parecido com Jesus, ainda que eu não tenha alcançado a plenitude da perfeição. Assim como você, irmão, assim como a sua esposa, assim como seu marido, assim como os seus filhos, assim como a sua igreja, assim como as pessoas aí onde você se reúne para orar, adorar a Deus e assistir vídeo na internet. Como tenho por justo sentir este sentimento por vocês todos, porque vos retenho, vos escondo, vos guardo em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo aos Filipenses algo que ele não falou aos Coríntios. Paulo está falando aos Filipenses algo que ele não falou aos Gálatas. Gálatas, ele disse assim: escuta aqui, seus miseráveis, quem vos enfeitiçou com essas bobagens? Tenho eu, novamente, voltar a sentir as dores e parto por vocês? É isso que ele fala para os Gálatas. Os Filipenses, não. Os Filipenses, eles dizem assim: todo mundo me abandonou. Quando fui acusado de falso apóstolo lá em Jerusalém, mas vocês permaneceram firmes comigo. Vocês me ajudaram financeiramente. Vocês oraram por mim. Eu orei por vocês. Vocês e eu somos uma equipe, somos unidos em fé. Porque vocês, aí da cidade de Filipenses, vocês se tornaram participantes da minha graça. Paulo está dizendo a minha graça. Paulo não está falando do código e da chave espiritual que o ministério de Pedro recebeu, que o ministério do apóstolo André recebeu, que o ministério do apóstolo Timóteo recebeu de Deus. Paulo está falando do código, da chave que ele recebeu. Por isso a frase aqui é muito forte, é muito radical, da minha graça, da minha equipe de anjos ministradores, da minha equipe de espíritos ministradores que viajam comigo e ministram junto comigo. Vocês aí, na cidade de Filipenses, beberam desta unção. Beberam e foram ministrados por esses anjos que o Pai designou para viajar, servir e me auxiliar ao Evangelho. E quando eu estava nas prisões, quando eu estava na humilhação, quando eu era motivo de fofoca no YouTube, no Facebook, no Instagram, vocês foram os únicos que me defenderam. Minha graça. Claro, a unção de Deus, o Espírito Santo, o Jesus é o mesmo, mas a unção é específica. A equipe de anjos ministradores ativados no ministério de Paulo é diferente da equipe de anjos ativado, que gera uma atmosfera de unção diferente no ministério de Pedro. Por isso que um tem o fenômeno do lenço que cura e expulsa demônios a quilômetros de distância. O outro anda e na projeção da sombra os fenômenos acontecem. Assim, vocês vão receber sinais durante os próximos 10 dias. Penas vão se materializar aí na casa de vocês, dente de ouro, emagrecimento instantâneo, pó dourado, cheiro de mirra, cheiro de nardo. Pedras preciosas vão se manifestar. Coisas esquisitas. E teve reunião de oração que talheres de plástico pegaram fogo. Literalmente, eles derreteram. A gente ficou orando fogo, 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 no sentido espiritual. Deus manifestou o fogo espiritual e deu um sinal visível e uma evidência visível de objetos de plásticos ao nosso redor que pegaram fogo. E não havia uma fogueira ali perto para pegar fogo. A paranormalidade vai chamar isso de piromancia, mas esses fenômenos sempre fizeram parte da fé cristã. A igreja, depois do século XVII, por influência do espírito da Grécia, do iluminismo, perdeu, bloqueou, travou isso. Mas nessa atual era, nessa atual reforma do entendimento apostólico e profético, está voltando a ser feijão com arroz para os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Vamos lá. Filipenses ainda. Agora eu vou sair do capítulo 1, agora eu vou para o capítulo 4. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, de sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Quando ele narra todo esse fato, fala que eles são participantes da minha graça, da graça de Paulo, da unção que Deus colocou sobre o ministério de Paulo, e encerra a epístola dizendo que o meu Deus suprirá as vossas necessidades em glória. Cara,
É porque ele está ativando anjos para trabalhar na vida financeira dos filipenses. Paulo não está ativando anjos para trabalhar na vida financeira de todos os necessitados do planeta Terra. Paulo está ativando anjos para trabalhar na vida financeira de quem recebe Paulo na qualidade de apóstolo, como um homem de Deus. Quem honra a unção que está sobre ele, bebe da unção que está sobre ele. É simples assim. Existe uma palavra que você já deve estar cansado de ouvir, koinonia, mas existe uma outra palavra que eu quero encerrar essa live falando sobre sunergion. Os especialistas aí em grego e hebraico me perdoem, sou meio jacu por pronunciar essas coisas. O que é sinergion? Sinergion é o que aparece em 1 Coríntios 16:16. É o que se traduz por sinergia. Seria a tradução mais correta de sinergion. Koinonia, os irmãos reunidos para adorar, para trocar unção, trocar energia, para trocar vida espiritual, vida abundante, zoe, koinonia. Ai, que bom, os irmãos vivendo em koinonia, comendo, compartilhando, ajudando um na necessidade do outro. Necessidade material, emocional, espiritual, financeira. Koinonia. Mas sinergion, sinergia, é o que 1 Coríntios 16:16 foi traduzido por trabalhar lado a lado, militar lado a lado. Algumas traduções usam a expressão irmãos de armas, sinergia, sinergion, trabalhar lado a lado, lutar nas fileiras dos soldados lado a lado, empunhando a espada, irmãos de armas, essa é a ideia. Soldados perfilados, marchando com a lança, com a espada, com o escudo, lado a lado, medo da morte à frente, mas eu protejo a tua retaguarda, você protege a minha. Eu protejo a tua esquerda, você protege a minha direita, não vamos ceder na linha de fronte de batalha. Sinergia. E é isso que uma escola de profetas se propõe a liberar para você, para os seus negócios, para a sua empresa, para a sua família, para a sua saúde, para o seu casamento. Ativar atmosferas de unção sinérgicas, que você sozinho não consegue gerar essas atmosferas de adoração, mas orando, adorando, intercedendo, em reuniões de palavras semelhante a essa, vai ser ativado, vai ser liberado. 1 Coríntios 16:16 diz assim, ó, e também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Outras traduções dizem, todo aquele que trabalha lado a lado na obra de Deus. Sinergia, sinergion, trabalhar lado a lado. Auxilia na obra e trabalha. Botou a mão no arado, não olha para trás. Cara, o poder do Espírito Santo de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. A unção de Deus vai vir para gerar resultados que você não consegue fazer na força da sua alma, da sua mente, do seu cansaço, do seu esgotamento emocional, do seu esgotamento pós-pandemia. Não sei quantos demônios se estabeleceram ao redor da tua casa, da tua finança, do teu casamento. Você acha que demônio não passa por aqui de vez em quando, surtando na minha cabeça, na cabeça da minha esposa, dos meus filhos? Se eu recebo esses dardos, essas setas, essas flechas envenenadas do maligno, qualquer um está me assistindo, por maior ou menor que seja no reino de Deus, pode receber. Outro dia eu falo sobre o Shin do intercessor. Intercessores com força nos rins para pesos e comissionamentos proféticos de 10, de 50, de 100, de 500, de 1000 por um. Por isso que existem pesos de glória. Existem ministros que têm um peso de unção maior do que o outro. Tudo é pela graça, mas também há o ser fiel no pouco para que o Senhor te coloque sobre o muito. Senão fica muito fácil você botar tudo na conta da graça do Espírito Santo de Deus e fugir do teu comissionamento de responsabilidade. Em santidade, em comunhão, em maturidade, em relacionamento com Deus. A unção gera isso. Vamos ativar anjos para gerar resultados coletivos, resultados extraordinários, resultados coletivos. A partir de mim, eu vou falar sobre a hora nona, a hora do anjo, a hora do incenso e quantos anjos foram ativados às 3 horas da tarde, na hora nona do calendário judaico. E para cada desses episódios, vamos fazer um exercício de entendimento de ativação de anjos na sua vida. Mas eu quero encerrar agora, orando juntos com você, Deus, dando um comissionamento primário
de sinais angelicais na sua vida. Eu quero que a devoção da sua vida seja liberada sobre todos que estão assistindo essa live agora. Eu quero que anjos ministradores designados por Pai para me servir, para ministrar vocês através da minha instrumentalidade como ministro do Evangelho, seja liberado para a sua casa, para a sua empresa, para as suas finanças, para o seu casamento, para o seu filho, para o seu tempo, para a sua vértebra, para a sua coluna. Quero agora encerrar esse tempo de palavra que foi só a introdução do assunto ativação de ânimos, ativação angelical. E vamos todos os dias ter um tempo de devocional, onde eu vou trazendo o texto, trazendo os olhos em cima dele, nós vamos orar ativando o anjo daquele texto, a casta, a categoria, aquele agrupamento de anjos, aquele resultado ali das nossas vidas. Só para você ficar com água na boca. Vou te falar um pouquinho, por exemplo. Amanhã nós vamos começar a ficar falando sobre o anjo que restaura o tempo perdido, o anjo que tem um relógio na mão, o anjo que restitui o tempo perdido por meio de uma pandemia, o anjo do incensário. É o anjo que ministrou o João Batista. Zacarias, deixou Zacarias depois abriu a fala e voltou a falar a Zacarias. Por causa de uma fortaleza de integridade, ele perdeu, bloqueado. Por causa de uma fortaleza de iniquidade, ele perdeu, ele ficou bloqueado. Eu vou tocar nesse assunto. Vou falar amanhã sobre o anjo que foi ativado na vida de Cornélio pelas esmolas que Cornélio sempre semeou, sempre ajudou aos pobres, aos necessitados. Vou falar um pouco sobre os anjos de provisão financeira, os anjos de multiplicação financeira. Daniel 9 fala sobre os anjos que abriram o entendimento de Daniel para fazer os cálculos e discernir o tempo profético dos 70 anos de exílio babilônico, que já havia se cumprido a profecia de Jeremias. No entanto, era necessária uma resistência, uma guerra, uma ruptura no mundo quântico, no mundo espiritual. Falar nos próximos dias, porque amanhã já não vai mais dar tempo de falar sobre isso. Mas eu vou falar nos próximos dias sobre como é que a unção despedaça o jugo, como é que a honra antecede o milagre, como é que crer em Deus estarei seguros, em Deus os profetas prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Nada mais é do que o que Jesus está ensinando em Mateus 10, 40, 41. Receber justo na qualidade de justo, ter galardão de justo. Receber profeta na qualidade de profeta e ter galardão de profeta. Cara, você vai ver que Deus nunca responde com um milagre, ele sempre responde com uma mensagem. Não importa o que os críticos da teologia falem ao nosso respeito. Nós somos a resposta de Deus para eles, para os problemas deles e para os ministérios infrutíferos, atrofiados, abortados, fracassados de cada um deles. Não importa o que os críticos da teologia falem na sua cegueira denominacional. Deus não responde a eles com milagres. Deus responde a eles com a mensagem que botou nos lábios dos profetas. Nós somos esses profetas. Nós somos esses lábios. Nós temos essa chave. Eles não têm essa chave. Eles perderam a chave do entendimento. Eles estão com a mente nicotizada na superstição da tradição de homens. Mas nós temos uma palavra que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Que esta é a chave de Davi, a chave do Messias, e esta é a chave que ele coloca, compartilha com os seus amigos, os profetas, amigos íntimos. Cara, tu não pode perder esses próximos dias de devocional, porque vai ter um dia só para você entender que em Gênesis 18, Abraão, em oferta, ele semeia uma vitela. Vitela é um pedaço de carne que ele cozinha para anjos citoplasmados em forma humana passando por ali. Ele já tinha promessa, ele já tinha profecia, ele já tinha o potencial da bênção, mas Sara era estéril e não engravidava. Ele tem coisas de Deus que estão travadas e bloqueadas na vida, nos negócios, no casamento e no ministério de Abraão, assim como eu, assim como você.
E aí ele semeia um churrasco de vitela para os anjos comerem. Os anjos vão embora. Não ajudaram nem a lavar a louça. Mas ele ativou uma equipe de anjos ali. Anos depois, décadas, ele está subindo um monte com um cutelo, com a lenha, com o fogo, com o filho dele, Isaac. Quando ele levanta a faca para matar o filho. Ai, Deus mandou um cordeiro. Deus não mandou um cordeiro? Abraão semeou uma vitela. Abraão sacrificou, semeou, ofertou um churrasco para os anjos décadas atrás, quando Sara ainda era estéril e não podia ter filhos. Agora que ele vai matar um menino com o cutelo, um anjo se manifesta. E um anjo grita: pare, não toque. Agora sei que és fiel, vai obedecer, e que era corajoso para matar o teu filho e me obedecer. Olha ali naquele arbusto, preso pelos chifres, uma ovelha, um cordeiro. Mata aquele cordeiro. Que Deus é esse que eu oferto uma vitela e eu colho uma ovelha inteira, um cordeiro inteiro? Jeová Jiré. Deus providenciou para si o cordeiro para ser sacrificado no altar. Existe uma equipe de anjos que fazem esses fenômenos, essas intervenções quânticas, esses milagres, esses sinais, esses prodígios ainda no dia de hoje. E eu quero terminar essa primeira ministração, essa primeira palavra, esse primeiro encontro, ativando essa atmosfera de anjos na sua vida. Se em 24 horas você não tiver um sinal de provisão financeira, alguma coisa está de errado, alguma coisa está desalinhada, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está no lugar. Pai, eu tomo agora a chave da autoridade profética apostólica e pela fé eu libero anjos na minha vida, na minha família, na minha empresa, no meu ministério, nos meus negócios, nos meus parceiros comerciais, nos meus sócios. Libero anjos na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente, desse vovô, dessa vovó, desse pai de família, dessa mãe de família, desse desempregado, desse falido, ou desse empresário milionário bem-sucedido que está orando comigo agora. Não importa o estado dele. Pai, eu peço que amanhã, por volta deste mesmo horário que ele assistiu a este vídeo, 24 horas, ele tenha um sinal dos anjos ministradores de provisão financeira. Um sinal, um prodígio na área contábil. Um sinal, um prodígio. O dinheiro que ele perdeu, que ele encontrou dentro de um terno, de uma camisa, de um livro, de um documento, um telefonema, uma restituição, uma renegociação, um desconto, um juro muito caro que ele tinha que pagar e, de repente, vem a proposta de um juro justo, bem baixo, surpreendentemente baixo, que ele vai aceitar, que ele vai receber, e a alma dele vai ficar feliz, a alma dele vai te glorificar, a alma dele vai entender que isso aconteceu numa janela de 24 horas a partir desta oração, de ter assistido esse vídeo, para começar a estimular a fé dele, para assistir todos os vídeos de ativação angelical. Pai, eu oro agora ativando o fenômeno quântico de multiplicação, de aceleração de resultado. Prepara-nos para os próximos vídeos, Senhor. Prepara a nossa alma, nossa mente, nosso espírito para as próximas palavras, aonde janelas de restituição do tempo perdido, prisões do tempo vão ser quebradas. Aquele que está preso no tempo, aquele que está paralisado sem conseguir gerar resultados, seja embriagado, visitado pela unção da alegria, pela unção do riso, pelo fenômeno do riso, vinagre da frustração com Deus, um Deus que parece ser injusto, porque as coisas nada acontecem, nada dão certo na nossa vida, na nossa operação comercial, no casamento, na finança, no ministério. Diga o nome da área da tua vida que está precisando de um milagre. O fígado, o pâncreas, o rim, o estômago, o intestino, o olho, a garganta, a laringe, o pulmão. E diga o nome aí da área. Às vezes é doença, enfermidade. Eu ativo anjos ministradores de cura. Espírito Santo de Deus, leva ele enquanto dorme ao bloco cirúrgico lá no céu. Chore candara mandre glandoro possoro colheri andere malambassou recai mandara bandoro pioro andara malamandre
Pai, eu chamo a existência pessoas que se matriculem na escola de ativação profética. Dezenas, centenas, milhares de pessoas, anjo de Deus, sai visitando a mente das pessoas que um dia assistiram um devocional, assistiram uma oração, fizeram a oração da manhã. Chama eles, chama eles, chama eles, traga eles para o canal youtube.com/Gelson Becker. Traga eles para as aulas gratuitas, que eles se inscrevam, que eles troquem e-mail, troquem WhatsApp com a Rosângela, que eles se relacionem, que eles tirem suas dúvidas, que eles adquiram um módulo de introdução da escola de ativação profética. Anjos de Deus, eu comissiono vocês a trabalhar na mente de homens e mulheres que não me conhecem para virem ao canal, conhecerem os vídeos e serem abençoados e edificados. E aqueles que já os conhecem, sejam ainda mais abundantemente abençoados. Eu oro trazendo existência de dinheiro na vida deste homem, dessa mulher que está orando comigo, assistindo esse ensino bíblico, e está agora no espírito de oração, orando essa palavra junto comigo, onde ele não tem dinheiro, seja agora manifesto, brota olho d'água, brota poço, brota água gelada, água doce, água potável, no meio do deserto. Ore candará, malé, balandoro, coyoro, condoro, baiere, andará, malamasso, recandere, candoro, balamandere, bastoro, mandará, balamacaiará, masso. Seja anestesiada agora, seja levado ao bloco cirúrgico que é lá no céu. Em nome de Jesus, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura, haja cura. Recandará, balá, mandorou, balá, macê, candará, mandorou, balá, yere, bandará, mandará, balá, macê. Casa própria, casa própria, casa própria, carro quitado, carro quitado, carro quitado. Pai, existe uma equipe de anjos que veio sobre aquela viúva. E essa equipe de anjos fez o azeite multiplicar na botija, porque o profeta deu um comando, porque o profeta recebeu uma oferta, o profeta deu uma palavra, deu um comando, os espíritos ministradores que acompanhavam Elias, que acompanhavam Eliseu, seguiram fazendo o fenômeno quântico de multiplicação de azeite, multiplicação de azeite, multiplicação de azeite. Enquanto tinha a botija, o azeite multiplicou, multiplicou, multiplicou. Mas esses mesmos anjos tinham um código, tinham uma chave, tinham um segredo no mundo espiritual. Eles ajudaram aquela viúva a vender a unção de Deus para fechamento de venda. Anjos fechadores de venda. Anjos com uma unção e uma chave comercial. Anjos que carregam dentro deles um código de fechamento comercial. Fechar a venda, não perder a comissão, não ser roubado. Trabalhou, articulou, o dinheiro veio e o gerente sumiu com esse dinheiro. Pai, eu não aceito isso. Anjo de Deus, entra na mente, entra na casa, entra nessa pessoa agora e arranca dele toda a intenção maligna de não pagar, não transferir, não entregar a comissão pelo trabalho que foi feito. Anjos especialistas em fechamento comercial, venham sobre mim, venham sobre a minha equipe, venham sobre os meus sócios, os meus parceiros, venham sobre aqueles que estão aliançados espiritualmente, ministerialmente e comercialmente comigo. Abençoa os que me abençoarem. Feche o céu sobre aqueles que abrirem a boca, conspirarem, planejarem algo de ruim contra mim. Estabelece agora, Senhor, um sinal. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena servir a Deus. Há uma diferença entre o justo e o injusto. Eu preciso desse sinal, eu preciso desse código na minha vida para me abençoar e na vida de quem assistiu esse vídeo, na vida de quem fez essa oração comigo até agora, na vida de quem está concordando com essas palavras que eu estou orando. Dá sinais, 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 sinais. Recandoro blandere blabandoro soro condoro baiere andaramasso, dente de ouro. Pó dourado, pó prateado, pedras preciosas, comecem a brotar, comecem a se manifestar, comecem a se multiplicar agora, centenas, dezenas de sinais, pessoas, casas, lares, famílias.
Vem vento do norte, sopra vento do sul, vem vento do leste, manifesta-te, anjo do Senhor, espírito de ressurreição que vem do oeste, entra no vale de ossos secos e opera milagre, milagre, cura, ressurreição de casamento, ressurreição de sonho, ressurreição da empresa, ressurreição da conta bancária, ressurreição do cheque especial, ressurreição do cartão de crédito perdido. Agora, anjo de Deus, eu te comissiono, entra no mundo jurídico, no mundo financeiro, no mundo comercial e traga as conexões, traga as pessoas, dê o insight, dê o fechamento. Anjos de Deus que serviram a Eliseu, anjos de Deus que serviram a viúva de Sarepta, anjos de Deus que fizeram o fenômeno da multiplicação do azeite e fizeram um milagre da venda, o fechamento da venda, o pagamento do azeite que ela vendeu. Ela recebeu o dinheiro e quebrou o jugo da dívida. O marido dela era um profeta, era um aluno da escola de profetas. Como pode ser levado os filhos como escravos por causa da dívida? Não aceitamos isso, não aceitamos isso, não aceitamos isso. Declaramos que está acontecendo agora, o quebrantar, o rasgar do jugo das dívidas. Os filhos são heranças do Senhor. Todo demônio que persegue na droga, na prostituição, no lesbianismo, no homossexualismo, na putaria, na influência socialista, comunista de esquerda, da escola, da universidade, saia da mente dele agora, saia da mente dela agora. Libera o anjo do ministério de libertação e ordena que todos esses caminhos de iniquidade, caminhos de eletricidade sejam desligados agora. Pelo poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus começa a lavar, purificar a consciência, corpo, alma, espírito, mente, consciente, inconsciente, subconsciente. Enquanto estiverem dormindo, fala com sonho, fala com sonho, fala com visões. Anjos ministradores de sonho, visite esse homem, visite essa mulher. Fala com cada jovem, com cada adolescente, com cada vovô, com cada vovó. Sonhos e visões, sonhos e visões, sonhos e visões, anjos ministradores de sonhos e visões proféticos sejam ativados agora, sejam liberados agora. Eu comissiono vocês a tocar na mente dele, a tocar na mente dela, que eles tenham as experiências deles com o ministério do Espírito Santo. Onde clandoro blandere clandoro balafro coyoro andere balama cayere mandoro recamandere balamandere balamaso shuri andara mandere aralamaso malamaso reandere blandoro blandere mandere maso sheri arala malama yere le mandoro balama sere candoro balama kayere re andara malama se reandere malama candoro bayeria re mandere re arala. Acho que amanhã de manhã eu vou abrir um sopro de adoração, de intercessão, ativando anjos e ministradores sobre todos os nossos alunos, todos os que participam financeiramente, depositando suas ofertas, adquirindo algum tipo de módulo de escola, mandando seus dízimos. Eu vou amanhã de manhã tirar um tempo aqui ao vivo, orando, ministrando e liberando anjos, e comissionando anjos. Amanhã à noite eu vou trazer mais ensino, te dar textos bíblicos de outras categorias e tipos de anjos para serem ativados na minha e na sua vida, no meu e no seu casamento, no meu e no seu ministério, nas nossas famílias, nos nossos negócios. Mas eu acho que para introduzir o tema essa noite, eu já estou até de pijama, até cheguei atrasado, tomei um banho, comi rápido, estava ali ouvindo o louvor, a adoração que o Bueno e a Rosane estavam ministrando. E eu disse, vou botar uma roupa leve, vou entrar ao vivo com eles aqui, um tempo de palavra, um tempo de oração. Só essa parte que a gente falou hoje é a introdução do tema. Amanhã você vai ver como é que os anjos foram ativados no sacerdócio, no ministério do profeta João Batista, através do sumo sacerdócio, do sacerdote da escala de Zacarias, o pai dele.
você vai ver como é que existem códigos que nós podemos receber ao aplicar o nosso coração, como Daniel, capítulo 9, capítulo 10. Depois disso, eu vou cada noite dar ênfase a uma atmosfera de unção, a uma atmosfera de anjos, a uma equipe de anjos diferentes para nós comissionar eles, ativar eles, dar uma ordem para eles, entrar numa área específica, numa necessidade específica, na vida de pessoas específicas que estão sendo atraídas por Deus para esse devocional. Então, eu preciso que você faça 2 ou 3 coisas. Primeira, fale com o maior número possível de pessoas para assistirem o vídeo de hoje, amanhã. Se ele está 1 dia atrasado, não tem problema. 2 dias atrasado, não tem problema. Mas para não perder essa janela de final de ano, preparando o nosso espírito para romper o ano com milagres financeiros. E entrar 2022, o próximo ano, com uma suficiência do reino. Uma abundante provisão extraordinária. Eu hoje não dei nem muita ênfase aos milagres, fundamentei mais a palavra. Mas nós vamos ter aí umas janelas de oração, de intercessão, mais focados na palavra de Deus. E nos milagres, nas atmosferas de unção, tá? Jejue, ore. Eu vou dar comandos aí de milagres criativos, milagres criativos, milagres criativos. Mas ao longo disso, vamos fundamentando sempre na palavra de Deus. E outra coisa que eu quero que você faça é que você cele esse ensino com uma oferta. Faça uma Pix, deposite a oferta. Rosane vai botar aí, no final desse vídeo, aquelas artes, aqueles negócios bonitos que ela faz. Não sei se o Bueno está conosco ainda, se eu fecho o vídeo aqui agora, mas eu vou pedir licença para vocês, vou sair e se alguém tiver algum testemunho para dar, compartilha. Não precisa se estender muito agora. Rosane, dá os avisos, os recados, põe aí a arte. E se o Bueno puder, adore o Senhor. Eu vou ficar assistindo aqui pelo YouTube, na televisão da sala aqui, o louvor, a adoração, a intercessão. Vamos ficar adorando ao Senhor. Também não precisa se estender muito, porque eu sei que amanhã todos nós temos que acordar cedo e trabalhar. Mas chame o maior número possível de pessoas para assistir esse vídeo, para receber essa palavra. Esses exercícios de intercessão vão ativar anjos em áreas, em setores, em necessidades específicas de saúde, de provisão financeira, de emoção, de casamento, de dons. Muitos de vocês vão sair orando por isso, ministrando outras pessoas. Não tem como você não receber essas equipes angelicais que se relacionam conosco. E também não tem como eu não receber essa equipe angelical que ministra você. Dons espirituais, a unção de Deus, as equipes de anjos ao nosso redor foram dadas para nós servir em amor. Se você usa isso para se autoafirmar como imbecil, como religioso, como manipulador, como ministro do evangelho, com baixa autoestima e complexo de inferioridade, aí você entristece o Espírito Santo de Deus. Em vez dele te colocar sobre o muito, você estaciona naquele platô de unção. Eu sei que o dom de Deus, a unção de Deus, é irrevogável, mas as operações dos fenômenos quânticos, as intensidades estão diretamente ligadas a uma vida de oração, jejum e de intimidade no secreto com Deus. Nem todos estamos plenos nisso, mas também nem todos estamos engatinhando nisso. Viva o ciclo, o momento, a estação que você está agora, se é de luta, se é de vergonha, se é de glória, se é de ousadia, se é de muito poder, manifeste muito poder. Se é de esterilidade, de escassez, clame a Deus, Ele vai abençoar e multiplicar mais. E considere em Deus fazer uma oferta, fazer uma semente. Também não quero falar muito sobre isso, porque princípio é princípio, quem tem maturidade corresponde. Se ficar enchendo muito linguiça aqui, eu saio da parte de edificar você na palavra e a gente já entra num lado assim, de induzir, de manipular. Se Deus não mandar você ofertar, o que adianta eu ficar ofertando? Mas cele esse ensino, cele essa palavra, cele essa atmosfera de unção que começa hoje e vai se repetir aí nos próximos 10, 15 dias, talvez, com exercícios de intercessão e ativação angelical. Tá bom? Adoro o Senhor. Bendito seja o nome dele. Obrigado, Bueno. Obrigado, Rosane e toda a equipe aí
Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.